para que este sol se manifestasse, para nos trazer a conduta de como também respeitar o sol que existe dentro de cada um de nós. Não é tão simples como pode parecer. Pode sentar. Então é por isto que nós temos ainda no meio religioso alguns hebreus judeus. E temos também alguns judeus hebreus, tanto de um lado para como do outro. Quando se fala de poder terreno, o maior poder não é aquele que tem os cofres cheios de moeda, não é. O maior poder é aquele que detém informação, porque a informação é que é valioso. A informação é que nos faz ascender. A informação é que nos tira da ignorância. Enquanto que o ouro do mundo nos aprisiona, e infelizmente nós temos grandes mentes que poderiam estar já conduzindo toda a humanidade, não na forma que está, mas eu poderia dizer 1000 anos à frente. E ainda não chegamos lá em razão de um orgulho devastador e que infelizmente ainda vão conduzir mentes capacitadas a outros vales de lágrimas, já assim posso dizer. Todos vocês foram convocados ao longo da nossa oferta ao Cristo Jesus. Todos vocês são missionários. Se o Espiritismo não é criação de homem, e ele é combatido, porque aqueles que o combatem sabem perfeitamente que o Espiritismo é pleno. Razão por que o combate? Por que combateram Jesus? Porque era pleno. E só se combate aquilo que é verdadeiro, aquilo que não deixa dúvidas, aquilo que é leve, aquilo que não pode ser manipulado. O Espiritismo não pode manipular porque ele é independente, ele é como um homem completamente individual. Ele não tem as mesmas regras que as religiões criam para si, porque as regras foram implantadas na mente de todos aqueles que, saindo do plano espiritual e já se preparando há anos e anos, tinha a certeza de que um dia
precisaria receber e viver este Espiritismo maravilhoso. Que não tenhamos dúvida que é o despertar das mentes ainda embrionárias na vaidade, no egoísmo, desnecessário. Recentemente eu trouxe uma informação aqui sobre os espíritos que nascem em corpo feminino. E eu preciso controlar o horário. Ele está aqui porque eu tenho algo a mais hoje. E daqui a 10 minutos eu quero ser chamado. Por favor. Então, como consolador, esta doutrina, ela criou o que o cristianismo iniciou há tempos primeiros, onde as igrejas eram formadas por células, e essas células, Jesus escolheu dedo a dedo aqueles que formariam as suas primeiras células, não com um caráter invejeiro, não com um caráter religioso. E todos aqueles que foram pré-escolhidos, eles eram missionários. E sabiam o que os esperavam para tempos outros. E como eu disse inicialmente, só se combate verdadeiramente o que é perfeito. Porque quando alguém não quer exercer a caridade, ele vai provar para você que a caridade é assistencialismo e que assistencialismo é coisa errada. Quando alguém não quer amar, ele vai provar para você que a paixão faz muito mais sentido do que o amor. E você vai concordar. Porque as mentes brilhantes, elas têm persuasão, elas conseguem influenciar de tal maneira que passamos a viver uma confusão imensa. E isso é tão belo que Jesus adiantou que tempos chegariam em que diriam: Cristo está ali ou está acolá. Mas ainda não era o Cristo da forma que os homens entendem. Porque na realidade o Cristo está em todos nós. E ele jamais vai deixar de estar em nós. Porque somente assim ele manifestará. Então, precisamos ser mais justos, mais gratos para com outros que prepararam o caminho, que deram a própria vida, para que hoje, em liberdade, pudéssemos viver com Cristo. Jesus, eles mataram, porque ele trouxe pura verdade, mas o Cristo não tem como. Porque
a essência não se mata. Pode destruir o corpo, mas a essência jamais vai morrer. Pode tentar iludir pela verdade, mas a essência jamais vai cair. Porque ela é luz, ela é Deus presente em todas as estações. Veja. E vocês têm a liberdade, por mais 5 minutos, quiser fazer algum questionamento ou alguma pergunta, fique à vontade. Eu queria fazer um questionamento. Temos um agradecimento, um depoimento, porque esse ano representou para mim. Foi um ano de grandíssimo aprendizado. Obrigada pelo aviso. Não só no meu corpo, que sofreu algumas cirurgias, mas no meu espírito. Mudou totalmente o foco de valores e de sentido da real felicidade que a gente pode alcançar. Isso não é isso que eu gostaria de deixar registrado para vocês. Eu sei que a espiritualidade de vocês é constante na minha vida, presente, por esse caminho que eu Os filhos serão vencidos por muitos. Quem são os filhos de Jesus? Vocês já pararam para pensar? Será que Jesus estava falando de toda a humanidade? Nós precisamos de esforçar um pouco mais para... tem mais lugar aqui. Pode deixar, não. Quando Jesus foi questionado sobre a presença da mãe dele, e dos irmãos, para você pensar, ele questionou imediatamente: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esta é uma passagem bela para nós podermos interpretar. Será que todos são irmãos de Jesus? Toda a humanidade é irmã de Jesus? Obrigado. Ainda não. Qual que é o verdadeiro sentido da palavra irmão? Qual que é o verdadeiro sentido da palavra mãe? Lembra que não foi falado pai? Sua mãe, seus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. E qual que é a vontade do Pai? Nós precisamos trazer para a nossa vida o verdadeiro sentido. Eu já disse aqui que Jesus não poderia ter escrito nada. Por quê? Porque a água apaga e o fogo queima. Deus não escreveu nada. Quantos dizem assim, isto aqui é escrito por Deus? Não. Se Deus escreveu algo, tem que estar escrito onde não apaga. Pelo contrário. Vocês ainda não necessitam da luz para ver?
Então, cada vez que vocês aumentam a sua luz em ação, em atitude, cada vez que este pequeno sol começa a se expandir, vocês passam a ver os escritos de Deus presentes, aonde jamais vão se apagar e aonde estará o sangue. Muda tudo. Então é isto. Eu vou dar uma saída rápida. E depois eu volto. Está bem? Eu peço a todos que igualem. Concentrem-se. Para que este sol se manifestasse, para nos trazer a conduta de como também despertar o sol que existe dentro de cada um de nós. Não é tão simples como pode parecer. Pode sentar. Então é por isto que nós temos ainda no meio religioso alguns hebreus judeus. E temos também alguns judeus hebreus, tanto de um lado para como o outro. Quando se fala de poder terreno, o maior poder não é aquele que tem os cofres cheios de moeda, não é. O maior poder é aquele que detém informação, porque a informação é que é valioso. A informação é que nos faz ascender. A informação é que nos tira da ignorância. Enquanto que o ouro do mundo nos aprisiona, e infelizmente nós temos grandes mentes que poderiam estar já conduzindo toda a humanidade, não na forma que está, mas eu poderia dizer 1000 anos à frente. E ainda não chegamos lá em razão de um orgulho devastador e que infelizmente ainda vão conduzir mentes capacitadas a outros vales de lágrimas, se assim posso dizer. Todos vocês foram convocados ao longo da nossa oferta ao Cristo Jesus. Todos vocês são missionários. Se o Espiritismo não é criação de homem, e ele é combatido, porque aqueles que o combatem sabem perfeitamente que o Espiritismo é pleno. Razão por que o combate?
Por que combateram Jesus? Porque era pleno. E só se combate aquilo que é verdadeiro. Não tem noção do que vai acontecer. Aquilo que não deixa tudo só manifestação. Aquilo que hoje, aquilo que não pode ser manipulado. Em razão da presença não pode manipular, porque ele é, nós temos a capacidade, como completamente podem sair curados de suas vidas. Ele não tem as mesmas regras que as religiões criam para si, pois que as regras foram implantadas na mente de todos aqueles que saíram do plano espiritual e já se preparando há anos e anos, tinha a certeza de que um dia precisaria receber e viver este espiritismo maravilhoso. E não tenhamos dúvida que é o despertar das mentes ainda embrionárias da vaidade, do egoísmo, desnecessário. Recentemente eu trouxe uma informação aqui sobre crianças que nascem repetindo. Eu preciso controlar o horário. Ele está aqui porque eu já disse aqui que eu tenho. Você pode amar o outro e amar a si mesmo. Então, como que eu posso deixar de me amar? Como que eu posso deixar de me respeitar? Não, meu Deus. Então, como consolador, fazer uma melhor reflexão das oportunidades. Esta doutrina, ela criou o que o cristianismo iniciou para aqueles que chegaram a tempos primeiros. Eu disse que anteriormente as igrejas eram formadas por células e essas células convidados. Jesus escolheu abraçar esta doutrina, aqueles que formaram o espiritismo. Ela foi feita a convite, não com o caráter Cristo Jesus, não com o caráter religioso. Quando nós ouvimos aqui, todos aqueles que foram, nós ouvimos aqui de maneira escolhidos. Eles eram missionários. Seu olhar de sabiam o que os esperava de transformar para tempos outros. Pode nos modificar. E ele não fazia isto por isso. Como eu disse inicialmente, só se combate por fazer parte. Cada um de nós, por ter tido a oportunidade de fazermos parte, quando alguém não quer exercer a caridade, ele vai provar para você que a caridade é assistencialismo. E que assistencialismo. Então, quando ele dirigia o olhar, mesmo para aquele que estava, quando alguém não quer desejoso de praticar, ele vai provar para você. Aquele olhar jamais apagaria o que eu amo. Você jamais. Porque as mentes brilhantes já chegou. Mas que coisa. Elas têm persuasão. Elas conseguem influenciar de tal maneira para as palavras que passamos a viver uma confusão. Eu vou pedir a todos que se faz tal lugar, vamos reorganizar lá. Isso é tão belo, verso encarecido. Jesus adiantou dar a conta. Que tempos chegariam em que diriam, Cristo está ali para realizar esse trabalho. Ou está lá. É o trabalho mais difícil para o médico realizar. É o trabalho público. Mas ainda não é por mais que nós criamos um campo de proteção. Porque na realidade, mais o desespero dos dois campos da vida, o desespero maior é aquele dos desencarnados. E ele jamais vai deixar de estar em nós.
eles começam a pensar, porque somente assim, será que minha irmã vai? Será que minha esposa vai? Será que minha filha vai? Será que meu pai estará lá? Então, como não tem autorização para ir mais até o lar para mais gratos, fazer ali uma triagem, não tem, para com então todo deixe ser que prepararam o caminho na hora que deram a própria vida, ficam todos na expectativa para que a porta não fique aberta para todo mundo entrar, pudesse só viver o que fez. Então, eu peço Jesus a ajuda de vocês. Não, porque eles já não segura a vocês tiverem, mas o Cristo lá, não tenha problema. Porque acontece naturalmente. A essência não se mata. Não faz. Pode destruir o corpo, porque aí vocês estarão perturbando o meio. Pode tentar iludir pela verdade. Mas toda sustentação, todo quantitativo de energia que vamos gastar no salão. Vocês não têm noção do que vai acontecer dentro daquele salão. Não é só manifestação. E hoje nós temos a capacidade, em razão da presença nesta casa, nós temos a capacidade de que muitos vão sair daqui, podem sair curados de suas feridas. Basta permitir que a fé se manifeste. Foi um ano de grandíssimo aprendizado. Obrigada pelo aviso. Não só no meu corpo, que sofreu algumas cirurgias, mas no meu espírito. Mudou totalmente o foco de valores e de sentido da real felicidade que a gente pode alcançar. Isso não é isso que eu gostaria de deixar registrado para vocês. Eu sei que a espiritualidade que vocês têm constante na minha vida, presente, por esse caminho que eu Os filhos serão vencidos por muitos. Quem são os filhos de Jesus? Vocês já pararam para pensar? Será que Jesus estava falando de toda a humanidade? Nós precisamos de esforçar um pouco mais para... tem mais lugar aqui. Pode deixar, não. Quando Jesus foi questionado sobre a presença da mãe dele, e dos irmãos, para você pensar, ele questionou imediatamente: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esta é uma passagem bela para nós podermos interpretar. Será que todos são irmãos de Jesus? Toda a humanidade é irmã de Jesus? Obrigado. Ainda não. Qual que é o verdadeiro sentido da palavra irmão? Qual que é o verdadeiro sentido da palavra mãe? Lembra que não foi falado pai? Sua mãe, seus irmãos. Todo aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus,
E qual que é a vontade do Pai? Nós precisamos trazer para a nossa vida o verdadeiro sentido. Eu já disse aqui que Jesus não poderia ter escrito nada. Por quê? Porque a água apaga e o fogo queima. Deus não escreveu nada. Quantos dizem assim, isto aqui é escrito por Deus? Não. Se Deus escreveu algo, tem que estar escrito onde não apaga. Pelo contrário. Vocês ainda não necessitam da luz para ver? Então, cada vez que vocês aumentam a sua luz em ação e atitude, cada vez que este pequeno sol começa a se expandir, vocês passam a ver os escritos de Deus presentes, aonde jamais vão se apagar, e aonde estará o sangue. Muda tudo. Então é isto. Eu vou dar uma saída rápida. E depois eu volto. Está bem? Eu peço a todos que falem com certeza.